Bom dia, turma. Vamos aqui iniciar a nossa aula de economia. Primeiramente, a gente trazendo para o nosso contemporâneo, né? Para a nossa situação atual, como é que anda a economia? A gente sabe que a economia ela atualmente tem sofrido um baque muito grande, justamente pela questão da diminuição do consumo. O consumidor saiu de cena por alguns instantes e a gente vê esse impacto. Desse ponto a gente sabe que a economia ela é uma ferramenta, uma engrenagem viva que se movimenta conforme essa relação ou de atividade direcionada ao consumo, que é a venda de mercadoria, ou a prestação de serviço. Então, dentro desse pequeno contexto que a gente inicia agora a nossa aula, a gente pode conceituar a economia como a ciência que estuda essa relação comercial, ou seja, de venda de mercadoria, consumo ou prestação de serviço, que não deixa de ser um consumo também. Por outro lado, a gente trazendo para o nosso foco, que é a atividade rural, a gente sabe que a atividade do agronegócio ela é muito expressiva hoje na economia. Ela ocupa uma fatia grande dessa pizza, vamos supor, né? Que hoje a gente sabe que o agro ele está presente não só na mesa dos consumidores, mas em outros produtos. Então a gente inicia a nossa disciplina aí também fazendo um questionamento que não foge da nossa realidade, que um aluno questionou, vamos supor, que professor, e o que é que está acontecendo? A gente está vendo uma baixa da economia e o dólar está aumentando. Aí a gente puxa uma realidade, né? As economias mais fortalecidas, elas tendem a ficar ainda mais forte nesse cenário. Por quê? Porque todos os investidores, eles vão atrás do que é mais seguro. Então a gente tem aí uma corrida dos investidores para a compra do dólar. Então nós iniciamos aqui a nossa disciplina e o primeiro tópico nosso são os princípios de economia. Aí nós temos aqui também, só para salientar mais e para sustentar mais esse conceito de economia hoje, que não é uma disciplina isolada, né? A gente tem essa interação constante, por isso que eu tenho esse discurso pronto e trago aqui para vocês mais uma vez, que a economia é uma engrenagem viva. A economia ela planeja, ela estuda, ela vê essa relação, ela estuda o PIB, que nós vamos ver o que é o PIB, né? Então aqui esse simples slide aqui demonstra essa interação que a gente tem dentro da economia. A gente tem a gestão, a administração, a gente tem a contabilidade, fazendo um papel da ciência que controla, e a economia é justamente essa ciência que ela recebe as informações, processa as informações e lança no mercado novamente. Então são ciências que se cruzam, por isso que são multidisciplinares e estão presentes no nosso dia a dia. E a gente sabe que faz parte da grade de vocês, tanto a gestão, como a contabilidade, finanças, a própria gestão de custo e a economia rural. Então elas se completam e ao mesmo tempo traz informações precisas para as tomadas de decisões. Aí, mais uma vez, a gente vem para o conceito de economia. A economia é um campo da ciência social que analisa o sistema de produção de bens e serviços,
que tem por objetivo principal proporcionar informações, como eu disse para vocês. Ela vem, ela recebe, ela processa e ela expõe os dados, as informações que ela tem, né? Para melhor alocação dos recursos. E se tratando do agronegócio, qual é o recurso que nós trabalhamos? Os recursos naturais, que a gente sempre relembra e enfatiza que a atividade do agronegócio é uma atividade de risco. Nós sabemos o quanto se aplica e o quanto se espera dessa atividade, porém tem que ser dada toda uma atenção, toda uma gestão dos recursos, todo um controle, saber alocar tudo que é despesa, tudo que é custo e receita para poder ter essa gestão. Então a gente vê aí que a economia, ela mais uma vez, ela está ancorada em outras disciplinas e assim ela se alimenta e transforma, como eu já falei aqui para vocês. E estimado para a produção de bens e serviços. Então o foco da economia é justamente essa relação de bens e serviços, ou seja, o consumo da sociedade. Porque a atividade ela nasce da necessidade da sociedade, ou seja, a necessidade de consumo. Podem ser colocados alguns produtos, a gente utilizando aqui como exemplo, para teste. Vamos colocar um produto para teste. Se ele não for aceito pela sociedade, ou seja, se ele não for consumido, adquirido, utilizado, ele tem um prazo de durabilidade. Então a gente tem que entender que a economia é essa ciência, que estuda essa relação e vê como um todo. A economia ela sempre vai estar presente. Ela é um dos 3 pilares, se a gente for reconstituir aqui a nossa história, né? Um dos 3 pilares. Quais são, professor, os 3 pilares? Aí a gente vem para a economia, a política e a religião. Então, desde os primórdios da humanidade que a gente estuda a economia. Qual é a base da economia do município? Qual é a base da economia da sociedade naquela época medieval? Então, a gente pode perceber aí o tão grande e tão importante é a gente conhecer de economia, saber de economia, trazer a economia para mais próximo da gente. E hoje a gente fala no mercado totalmente, nós vamos ver aqui também, totalmente flexível. A gente caminha para um mercado eletrônico, que é o e-commerce, que nós vamos ver aqui também. Então a gente tá fazendo essa ligação contemporânea, trazendo essa noção de economia hoje. O tão grande e importante é essa ciência para o nosso conhecimento. Então, caminhando mais aqui, por umas águas ainda profundas, até a gente ter esse conhecimento e poder desfrutar e poder geralmente ingerir essas noções de economia, a gente tem o principal problema da economia hoje. O que é questionável hoje para a economia? É justamente o que? A escassez dos recursos. Mas eu me atrevo aqui a falar que hoje, e a tendência é ainda mais crescer, a sustentabilidade. Ou seja, a renovação desses recursos. Porém, a gente sabe que alguns recursos eles são irrenováveis, que é justamente a exploração de minério. As crateras que ficam, a gente sabe que isso é irreversível. Então, o que é que se tem hoje? Hoje se tem um cuidado de como explorar. Por quê? Porque o impacto ambiental, a gente também é conhecedor do assunto, sabe que ele deixa para a gente uma herança muito agressiva. Então, a atividade rural, ela caminha e ela detém essa preocupação também com a escassez dos recursos. E hoje a gente também preza pelos alimentos mais saudáveis, né?
os alimentos orgânicos. A gente sempre fala em sala de aula sobre essa reviravolta. O que é industrial para atender a necessidade, o que foi produzido em longa escala, numa quantidade, vamos supor, volumosa, que foi a Revolução Industrial, a necessidade de alimentar a população que crescia, a necessidade dessa velocidade vamos supor, trazer alimentação com aplicação de recursos que são produtos também, para melhorar a engorda de um boi, para melhorar o crescimento de um frango e sucessivamente. Isso causou o quê? Causou uma contrapartida na saúde do consumidor. Aí a gente volta aqui para o orgânico, que já fazia parte da época. Então, por modismo, vamos supor assim, o industrial cresceu um volume muito significativo. E hoje a gente procura recursos assim, orgânicos. O orgânico ganhando maior espaço, sendo mais valorizado para um consumo mais saudável. Então, esta relação com a escassez de recursos utilizados na produção de bens e serviços é uma vez que a necessidade humana são limitadas e se renovam com o passar do tempo, devido ao crescimento populacional e à contínua elevação do padrão de vida. Então a gente vê que o consumo cada vez ele está mais presente. Não se consome só o essencial hoje, se consome a todo momento. Vivemos hoje numa sociedade consumista, uma sociedade que é o combustível da economia, porque a gente sabe que o consumo ele é o combustível da economia. Tanto é que atualmente, quando o consumidor ele sai de cena, o que é que acontece com as empresas? Elas sentem esse impacto. Bastou poucos meses para o consumidor sair um pouco, se resguardar, sair de cena, e o impacto vinha à tona para as empresas. E a gente sabe que a gente ainda vive um momento delicado, um momento de reconstrução econômica, e quando esse consumidor realmente ele se sentir seguro e ele voltar a consumir, sendo redundante, consumidor consumindo, aí sim a economia ela vai voltar com uma velocidade maior nessa engrenagem. E aqui nós temos a origem da palavra economia, que é economia, que vem do grego eikos, casa, e nomos, costume ou lei, podendo ser traduzida em administração do lar. É a ciência que estuda a atividade produtiva, só reforçando aqui o conceito de economia. Aprofundando mais aqui ao nosso debate, nós vamos ver aqui e ler os principais consumos, né? Os bens de consumo da sociedade. Que o principal a gente sabe que é a alimentação, que a alimentação aqui vai trazer, revigorar a nossa vitalidade, é o essencial, esse aí a gente não vive sem, ou pouco ou nada, mas a gente necessita da alimentação. Então é um consumo consumo necessário para a sobrevivência da sociedade, do ser humano. A educação, que hoje também é ferramenta fundamental para a gente, o conhecimento, eu sempre digo que o conhecimento foi, é e será o diferencial para qualquer sociedade, para qualquer indivíduo. Quando se conhece, não é manipulado, não vira ferramenta de manobra. A gente tem o pensar. Ou você é contra, ou você é a favor, e você cria aqueles argumentos. Então a educação, que a gente coloca aqui como conhecimento, é outro bem de consumo essencial para a vida da sociedade. A moradia também é o nosso porto seguro, né? Onde a gente vai
e no final do dia ou no intervalo do dia buscar renovar as energias para continuar. Vestuário, vestuário também, que é um bem de consumo que tem uma expressão significativa, a compra de roupas, né? O transporte, que é outro essencial, que é a locomoção do indivíduo, né? De nós, seres que compõem a sociedade, esse ir e vir. Então o transporte acaba sendo uma atividade também muito utilizada pela sociedade hoje, né? Comunicação. Hoje nós sabemos que a comunicação ela está bem presente através de aparelhos celulares, através da internet, o WhatsApp. Então acaba que é também um bem que tem uma expressão significativa. E a gente pode colocar aqui, pessoal, também, e é bom eu frisar isso para vocês e vocês fixar, com a tecnologia. A tecnologia como um produto que faz parte e revolucionou as nossas vidas, assim como as relações econômicas. A gente fala aqui de uma tecnologia que ela está presente ainda mais, e ela ficou mais presente ainda com o atual cenário que vivemos, que vivenciamos. Então a tecnologia hoje ela é um produto, e é um produto que a gente sabe que não é barato. Você compra um celular e com ele você compra junto a tecnologia. Você compra um computador e com ele vem a tecnologia. Os softs, que nós vamos falar aqui sobre os bens, e aí nós vamos ver que é um tipo de bem, quando a gente fala lá na contabilidade, intangível, incorpóreo, mas é um bem. Você não vai pegar no soft, mas você vai desfrutar dessa ferramenta. Lazer, que a maioria das mães de família gostam de fazer um final de semana, descontrair um pouco, ir para uma praia, ir para um clube, ir para algum canto que possa sair daquela rotina. Então o lazer também hoje é uma qualidade de vida, a gente pode supor assim, porque nós não somos máquinas, nós cansamos tanto o intelectual como o físico, e precisamos se relacionar um pouco num ambiente diferente. Então acaba que, e também por outro lado, a gente vê atividades que necessitam desse lazer, atividade que necessitam dessa fuga do cotidiano e a desfrutar de outros ambientes, que são bares, restaurantes, pousadas. Então nós vemos aí que isso também faz parte de um leque da economia. Então como eu digo, eu trago sempre para o contemporâneo, que é para a gente absorver e relacionar a nossa ciência, o que nós estamos tratando agora com o nosso cotidiano, com o nosso momento. Então, quando a família ou o indivíduo ele deixa de ter esse lazer, a economia também sente. Ela sente que faltou aquele combustível para o comércio, para as atividades relacionadas ao lazer. Então, nós temos que também fazer essas relações e ter essa consciência do que a economia precisa, de como funciona essa engrenagem viva, que se move com a sociedade, que o objetivo é o que a sociedade necessita, trazer para a sociedade e virar mercadoria ou serviço de consumo. Então, com contrapartida, um consumo consciente, que se preocupa também com a escassez, com o impacto que isso vai trazer. Então hoje a economia ela tem as duas vertentes de trazer, de estudar e como resolver. Nós sabemos que a sociedade ela se torna autodestrutiva
quando o consumo fica desenfreado e quando não tem aquela preocupação de repor. E como repor? Então a gente traz aqui uma ciência que ela a todo momento ela está se movendo e estudando essa relação de venda de produtos ou prestação de serviço e a recepção da sociedade, o consumidor atuando nesse cenário. E aqui nós temos os artigos de luxo, né? Que são os carros, as viagens internacionais, as joias, tudinho, que também representa uma fatia da economia. Então, esses produtos, essas ações que eu coloquei aqui para vocês, é que movem a economia. Entre outras, claro, que a gente sabe. Produção de bens e serviços. Devendo responder as 3 questões principais. O que produzir? Então a economia hoje ela se questiona o que produzir, como produzir, para quem produzir. Só que esses questionamentos, essas perguntas, ela sempre acompanhou a economia. Porque como a gente já conceituou aqui a economia, é a ciência que estuda a relação de consumos, a produção de bens, a prestação de serviços. Então ela se pergunta o que produzir, como produzir, para quem produzir. O que produzir relaciona-se com a escolha dos bens e serviços que deverão ser produzidos, em que quais quantidades deverão ser disponibilizados para os consumidores. Aqui, quando a gente trata do agronegócio, que é o nosso foco, né? O que a gente estuda aqui no Senar, a gente sabe que nós temos que ter essa preocupação, porque acaba que a produção em larga escala, ela traz desperdício. E desperdício é custo, é despesa, é diminuição de lucro, de receita. E quando a gente liga que eu também atuo na área, na realidade eu sou da área de contabilidade, e a gente tem essa relação de economia, como eu falei para vocês, economia, administração e contabilidade. A gente sabe que a redução das despesas e dos custos, ela é essencial para que se tenha uma receita, um lucro maior. Então hoje o desperdício, ele é o grande vilão, né? Da redução da receita, do custo. Então, o que produzir relaciona-se com a escolha dos bens e serviços, que deverão ser produzidas e em quais quantidades deverão ser disponibilizadas para os consumidores. Lendo novamente, enfatizando novamente essa preocupação. Então, a economia ela estuda e ela traz a resposta. A gente sabe que tem produtos que não são aceitos, como eu já até falei aqui para vocês. E acaba que esse produto ele não permanece muito tempo no mercado. E também nós sabemos hoje a gente tem uma corrida constante da tecnologia. Como assim, professor? A gente tem aquela disputa, competitividade, concorrência. São palavras também que fazem parte hoje do vocabulário da economia. A concorrência. A concorrência ela transforma, e ela transforma muitas das vezes para melhor. Eu sempre digo que muitas empresas elas desenvolvem não para atender o cliente, porque o cliente já faz parte dela, mas para disputar. Para disputar com o seu concorrente, para acompanhar, porque tem algumas empresas que é preciso sacudir, e quando eu falo empresa, eu falo aqui no empresário, no gestor, naquele que é o diretor da empresa, é preciso uma concorrência chegar para ele desenvolver. Ou seja, melhorar o ambiente de atendimento, melhorar os produtos. Então, a concorrência ela é um alimento chamado leite, que ela vem, fortalece e faz crescer. Então, todo mundo precisa de uma concorrência. A gente hoje precisa de uma concorrência para
se movimentar, para a gente correr atrás, para a gente ingerir esse sentimento de insatisfação, procurar a melhoria, seja no âmbito pessoal. E quando eu falo no âmbito pessoal, eu sempre vou estar batendo e dando esse discurso pronto, que é o conhecimento. Procurar o conhecimento, que é o diferencial competitivo hoje do mercado de trabalho, é o conhecimento. O conhecimento, ele empodera. Eu digo, o conhecimento, ele empodera. Independente de sexo, de cor, de opção, o conhecimento, ele vai te levar aos maiores degraus. Esse é o diferencial hoje do mercado de trabalho. É o conhecimento, que faz parte da economia também. Por quê? Porque a economia, muitos não sabem, mas a economia, eu bato aqui de novo, vocês vão estar sempre ouvindo eu falar nessa engrenagem, porque você trabalha, você adquire o seu salário e você consome. Então as empresas, elas pagam o salário para que outros trabalhadores venham a consumir, e essa engrenagem ela vai girando. Essa roda ela vai se movendo. Então é esse vai e volta que move a economia. Então esse entendimento de como a economia se move, de como a economia está presente mesmo sem a gente conhecer, porque quando não se conhece a economia a gente vê algo tão distante, mas não, a economia está do nosso lado. A administração de um lar, como já viu aqui, como já foi se falado, a administração do lar, aquele controle. Por que vocês acham que hoje a gente vive numa sociedade endividada? Justamente por falta dessa gestão, desse controle. E quando eu falo em gestão, eu falo de administração. Quando eu falo em controle, eu puxo aqui para a ciência que eu gosto também, que é a contabilidade. Demais, ela que põe o pão na minha mesa hoje, graças a Deus. E a economia é algo que não está longe da contabilidade, que não está longe da gestão. Então eu puxo aqui essa discussão para vocês, interior. Poxa, quando eu estiver falando em economia, eu sei que eu não estou falando de uma disciplina que está isolada. Ela precisa da gestão, que precisa do controle. Quando eu falo em gestão, administração, quando eu falo em controle, eu falo de contabilidade, gestão de custo, que se vocês ainda não deram, talvez já deram, mas faz parte das disciplinas de vocês. Então, o que produzir, a gente já sabe. Como produzir? Aqui entra uma questão da sustentabilidade. Entra a questão desse desafio que é produzir com consciência, sem causar um impacto muito grande para a sociedade, sem deixar de herança algo que nós sabemos que vai causar essa mudança climática. Então acaba que a gente tem aqui um desafio. Eu digo nós todos porque o planeta é a nossa casa, é de todos, né? Então aqui, ainda se tratando do agronegócio, como produzir a mecanização, os sistemas, os software, essa tecnologia que veio para os campos, para a área rural, substituindo também hoje que a gente fala de eu vou além aqui para vocês, porque eu tenho que ir, tenho que provocar vocês a pensar, e eu vou além aqui com vocês falando de inteligência artificial. A inteligência artificial ela vem para o campo, através de maquinários, através de sistemas, e desperta no homem uma facilidade na produção, a mecanização do campo, as máquinas, os softs, os drones, o que a gente vê hoje é um rural modernizado. Então tem-se aquela preocupação do orgânico, de qual inseticida, de qual herbicidas nós vamos utilizar para não agredir a sociedade, para que o nosso produto seja bem visto pela sociedade. E hoje o mercado econômico, ele busca por esse desafio, pessoal. Esse desafio dessa produção orgânica. Uma produção
que ela gera menos impacto ambiental. E a economia é isso, a economia não adianta a gente só ler e não discutir e vir de textos passados que não movem a economia. A economia ela tem que ser movimentada, ela tem que ser vista assim. A gente pega a base, discute, processa, faz-me pensar para me poder questionar. Então hoje a sociedade ela gira em torno de uma produção consciente. E a maioria das empresas elas já caminham para isso. Como é a relação da empresa com o meio ambiente? Qual é a relação da empresa com a sociedade? Como produzir sem gerar impacto ambiental? De que maneira eu vou produzir? Porque a gente sabe também que a produção ela é necessária. E quando a gente fala do agronegócio, a gente fala logo da nossa mesa alimentação. Então a alimentação hoje ela é necessária para todo indivíduo. O indivíduo ele precisa se alimentar. Ah, eu não como carne, mas alguma coisa você tem que comer. É saudável? Então vem do agronegócio. O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. O agronegócio está presente na nossa mesa, está presente na nossa vestimenta, o algodão, e assim vai. Então, é provocar vocês para essa visão de um todo, que a economia suporta, que a economia estuda, que a economia traz. É despertar para vocês essa sensibilidade de dar aquele estalo e correr atrás. Porque hoje, independente de qualquer profissão que você vai exercer, tem ciências que são primordiais para a gente. Aí eu volto a falar aqui da sociedade consumidora que se endividou. Por quê? Porque não soube fazer a gestão da renda. Comprou várias vezes aquelas prestações de 10 vezes no cartão. E quando ele viu, ele tinha aquela 10 vezes, várias vezes, que ficou somando tudo, pegou uma boa parte do salário. Aí diz, poxa, eu não vou pagar. Aí acaba gerando multas e juros, que a gente sabe também que é um grande vilão. Então a gente puder se escapar de multas e juros, a gente vai economizando para nós mesmos. Então esse como produzir relaciona-se com o modo de produção, ou seja, a tecnologia que as empresas utilizam para a produção de bens e serviços. E a terceira pergunta, o terceiro questionamento, para quem produzir? Para quem produzir? E aqui a gente tem relacionada ao consumidor. Então é necessário você produzir em uma grande escala, você vai ter mercado para consumir o seu produto vai ter giro. Aí eu volto para vocês aqui a questão do custo e das despesas, que são os grandes vilões que diminuem o lucro. Porque, pessoal, toda e qualquer empresa, o objetivo é lucro. O objetivo de uma empresa é lucro. Ah, professor, e as ONGs? São resultados positivos. Se são resultados positivos para eles, são lucros. Terceiro setor, são resultados positivos. Se são resultados positivos alcançados, são lucro. Então, para você, muito empresário do agronegócio ou não do agronegócio, ele tem que ter essa consciência de custo, despesa e custo. A escassez do recurso. Por quê? Porque às vezes é produzido em longa escala. E como eu volto aqui a afirmar que a nossa atividade do agronegócio é uma atividade de risco, perecíveis. Não é isso? Então, para quem produzir?
relaciona-se com a definição do público que irá consumir os bens e serviços produzidos em relação à renda de que dispõem as pessoas. Tem essa questão de o que eu vou produzir, a parte geográfica ali, aqueles consumidores, eles vão comprar? Sendo redundante mais uma vez, os consumidores vão consumir? Então há-se todo um estudo. Aí eu coloco aqui para vocês que as empresas, antes delas se instalarem em alguma região geográfica, elas fazem todo o estudo de mercado. Que tipo de consumidor habita aquela região? Qual tipo de produto que eu vou levar àquela região? Eu estudando, e um professor deu um exemplo que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é muito interessante. Tinha uma empresa que ela disponibilizava vestimentos e ela mandava roupas e não saía essas roupas e tinha que voltar para a origem delas, que era fora do estado aqui do Pará. E o pessoal disse, não, mas não pode isso, não pode, a gente manda um produto que sai tanto aqui na nossa região e no estado do Pará não sai. Vamos fazer um levantamento, um estudo do que está acontecendo. Aí o responsável veio e analisou e viu que a sociedade paraense já era de um porte menor e eles estavam mandando roupas com tamanho muito grande, tamanho G, porque lá da região dele, o pessoal tudo bem mais incorporado, vamos supor, bem maior, bem mais forte, e a gente aqui num perfil padrão, médio ali, né? Então as roupas que vinham eram tudo G. Então o que é que aconteceu? Não estudaram o mercado, não observaram o perfil do consumidor, aí eles tiveram um contratempo, uma mazela, uma barreira ali na comercialização deles. Aí eles entenderam e corrigiram o erro. Então, para quem produzir, trata-se disso, de estudar o meio, de ver se vai ter consumo ou não o produto. Tem que ter essa preocupação, porque como eu digo aqui para vocês, quando não é lucro, é custo e despesa. E custo e despesa reduz o lucro, a receita. A gente vai estar sempre pensando por esse lado, sempre analisando. E a economia é isso, é analisar de todos os lados, todos os ângulos. Não se vai constituir um negócio, hoje a gente fala do business plan. Hoje não, há muito tempo fala-se do business plan. Plano de negócios. Plano de negócios. A gente tem sempre que ter um plano de negócio. Quando a gente vem para o agronegócio, a gente faz o orçamento da atividade, o levantamento da atividade, o que vai ser necessário para o desenvolvimento dessa atividade. A gente sabe que tem atividade que ela só vai te dar resultados a longo prazo. O que vai sustentar a manutenção dessa atividade agora? Então a economia ela provoca e ela traz a gente a pensar. Nós temos que levar a sério essas provocações, porque só assim a gente vai conhecer a economia e valorizar essa ciência, como outras que estão relacionadas ao nosso sistema aqui, viajando um pouco, o capitalismo. E o capitalismo é isso, é o consumo, é o capital. Então, a economia do nosso sistema capitalista é consumo, é oferta, é consumo. E quando a gente fala em economia, a gente lembra logo oferta e demanda, oferta e demanda. O que é que acontece? Quando a demanda é muito e a oferta é pouco, a tendência do preço é elevar, subir. Quando a oferta é muita e a demanda é pouca, a tendência do preço é cair. Então são desproporcionais aí. Quando um é muito, o outro é pouco, ou tende a aumentar ou tende a diminuir. E um dos questionamentos aqui de preço
de precificação, que eu também exponho aqui para vocês, a gente sabe que hoje um dos elementos que ele determina preço é a concorrência. A concorrência, ela determina preço. Muitos empresários, quando eu falo de empresário, eu não quero que vocês fiquem só no comércio, o comércio urbano, vamos supor, mas a gente puxa para nosso prato do que a gente trata aqui, que é do agronegócio. O agronegócio hoje, ele vive essa concorrência também. Porque ele aloca todos os custos e despesas à precificação, mas ele leva em conta também a concorrência. E hoje a concorrência ela é muito expressiva na precificação. Quanto é que o meu concorrente vai vender o produto para mim poder não vender muito caro ou deixar de vender porque o preço é muito elevado? Então esse também é um foco que devemos levar em consideração. Bem, e a gente fala aqui de bens. O que é o bem? É considerado tudo aquilo que possui algum tipo de utilidade para o ser humano. Olha só, pessoal, utilidade. A gente fala utilidade. O que não é útil, a gente descarta. Mas a gente não consome às vezes sem necessidade? Sim, a gente consome sem necessidade. Eu pergunto, eu mesmo respondo. Sim, a gente consome sem necessidade. Que é o consumo desenfreado, que é o consumo inconsciente. Às vezes não está nem precisando, mas pelo aquele impulso você acaba consumindo, comprando, adquirindo. Aí a gente volta aqui àquela parte do endividamento desnecessário. Mas o capitalismo é isso, o sistema que a gente vive hoje é isso. E a gente fala, eu falo aqui para vocês de capitalismo, não, o professor está viajando um pouco, a gente sempre vai viajar. Para a gente poder raciocinar e pensar, porque tudo está interligado. A gente não pode ter uma visão mecânica, uma visão holística de um todo. Então, quando eu falo aqui em capitalismo, hoje, a maioria da sociedade, os sistemas são capitalismo. É o capitalismo. Por quê? Porque tem o consumo, essa relação de compra e venda, compra e venda, compra e venda. Vende-se uma prestação de serviço, a tecnologia é elemento do capitalismo. Então, hoje é quase que só Deus para reverter o capitalismo, porque a gente sabe que ele cresce cada vez mais. Cada vez mais. Então a economia hoje ela anda de mão dada com esse sistema, que é o capitalismo. E ele que fortalece ela, que é o consumo. A gente vive numa sociedade consumista. Isso é óbvio. Quem é que resiste a uma mega promoção? Não é isso? Às vezes a gente não está nem com necessidade, mas tá tão atrativo que a gente acaba consumindo. Então o bem, ele é isso. O bem é aquilo que você consome, você traz para si. E a gente vai ver os vários tipos de bem aqui, conceituar os bens. Aí, para algum tipo de utilidade para o ser humano, sendo capaz de satisfazer uma necessidade ou de suprir uma carência humana. Né? Então, o bem é isso, satisfazer uma necessidade. Aí nós temos aqui a classificação dos bens. Bens econômicos são aqueles relativamente escassos, ou seja, que não estão disponíveis para todas as pessoas que os desejam e que necessitam de trabalho humano para que possam ser obtidos. Faltou aqui o ozinho, obtidos. Além disso, os bens econômicos possuem um preço no mercado, já que sendo desejado, escassos e requerendo trabalho humano, há pessoas dispostas a pagar por ele. Então, aqui a gente se fala daqueles produtos que eles são assim valorizados, né? Por exemplo, esse dia agora eu vi um notebook de
86 mil, mais caro do que muitos carros. Eu digo, será que tem alguém que compra um produto desse? Tem. Não pode ser muitos, mas tem pessoas que pagam por um produto desse. E não é balela de professor não, pessoal. Você sabe que quando você procura, pesquisa alguns produtos, você vê preços absurdos. Mas embutido aí a toda uma tecnologia, se espera toda uma contrapartida desse valor tão expressivo, tão grande, né? Mas, então, esses bens econômicos são aqueles que agregam muitos benefícios. E a gente sabe que é um sonho, mas nem sempre dá pra gente consumir, nem sempre dá pra gente adquirir. Aí tem aqui esse pequeno quadro aqui que fala dessa relação dos bens, né? Bens econômicos, ó, bens materiais, bens imateriais, bens de consumo, bens duráveis. A gente sabe que só os bens duráveis, televisões, computadores, são aqueles que têm um período maior de durabilidade. Não quer dizer que eles não vão acabar, eles vão acabar, mas eles são tidos como duráveis. Por quê? Porque são materiais que duram por um grande período de tempo. Aí bens de consumo, bens não duráveis. Os bens não duráveis são alimento, né? O alimento é um bem não durável. Tem outros exemplos aí de bens não duráveis. Aí nós temos aqui também, que merece uma atenção importante, bens de capitais. O que são bens de capital? Bens finais, bens intermediários. Então a gente vai estar estudando agora cada um desses bens aqui, para estar contribuindo com o conhecimento de vocês, tá? A gente vai aqui dissecar parte por parte aqui desses bens. Classificação dos bens. Os bens econômicos podem ser classificados em bens materiais e bens imateriais. Os bens materiais podem ser divididos entre bem de consumo e bem de capital. Bem material é aquele que a gente pega, palpável, né? E os bens de consumo são os que possuem a função de satisfazer imediatamente a necessidade do homem. Eles podem ser classificados como bem de consumo durável e bem de consumo não durável, que a gente já falou aqui. Bem de consumo não durável são os tipos de bem utilizados para um breve período de tempo, como por exemplo, alimentos, produtos de limpezas, combustíveis, né, pessoal? Combustível aí a gente sabe que dura pouco e é caro que só, né? Teve uma elevação de preço, né? Produtos de higiene, pessoal e etc. Então, os bens não duráveis são aquele que é de utilidade nossa, é de necessidade nossa e a gente está sempre renovando, constantemente renovando. A alimentação, os alimentos é um bom exemplo, um exemplo que fica bem entendido como bem de consumo não duráveis, né? Bens de consumo duráveis são os bens que podem ser utilizados por um longo período de tempo, como por exemplo os automóveis, televisão, geladeira. Claro que a gente não vai estar trocando de carro constantemente, né? Eu digo a gente, a maioria do povo brasileiro, porque tem gente que realmente troca, né? Aí já é um poder aquisitivo bem maior, mas geralmente é uns 4, 5 anos, 2 anos, 3 anos, dependendo do poder aquisitivo da pessoa, né? Aí troca. Televisão também, eu sempre vejo a tecnologia, eu trago mais uma vez ela aqui para o nosso debate, para a nossa discussão, que ela deixa os produtos obsoletos rapidinhos. Celulares, vocês sabem essa corrida de celulares aí. Celular tem um no mercado, a Samsung lança um, aí lança outro, né? O iPhone vem, o iPhone 11, 12, não sei o que, aí tu vai ver um pulo de um para o outro, 7 mil, 12 mil, não sei o que, e acaba que aquele que tu comprou já ficou para trás. Então há essa corrida de consumo, essa provocação, eu digo aqui provocação, para acompanhar a tecnologia. E essa provocação para acompanhar a tecnologia, ela requer isso aqui, pessoal, o din-din, o dinheiro. Então tem gente que acompanha, pessoal, tem gente que é fanático por telefone. Lançou algo novo,
A pessoa já se desfaz do outro, vende, parcela em 10 vezes, aí se vira para quê? Para ir atrás dessa tecnologia. Então a tecnologia, ela acaba que ela provoca muito a economia. Ela gira, ela faz, ela movimenta a economia hoje, a tecnologia. Então nós temos que ver essa tecnologia como um produto. Olha aqui, nós estamos nos relacionando aqui através de tecnologia. Através de tecnologia, nós tivemos essa possibilidade de se relacionar aqui nesse bate-papo, nessa provocação aqui de conhecimento que eu estou fazendo para vocês. Então, os bens duráveis são esses. Não é que eu vou me desfazer dele, não. É durável, é que ele tem muito tempo de uso. Mas, por motivo nosso, pessoal, às vezes a gente se desfaz dele, vende, mas esse vai ficar durável para outra pessoa e assim sucessivamente. Então, essa corrida pelo consumo de compra e venda, ela é primordial também para a economia. A gente não pode ver isoladamente ou então só com maus olhos. Não, é necessário, porque como eu falei para vocês aqui, as empresas elas precisam de lucro, elas precisam de receita para sustentar todos os colaboradores, o quadro de colaboradores dela precisa vender para pagar também os seus custos e despesas. Então acaba que essa roda, essa engrenagem que gira constantemente é que incorpora, é que engrossa a economia. É a ciência que estuda essa relação. Tá? Classificação dos bens também. Aqui a gente vê os bens de capital. São os bens de capital. São os bens que compõem um sistema produtivo de uma empresa. Ou seja, são as infraestruturas produtivas de uma empresa que possui a função de produzir outros bens. Então, o que vem ser o bem de capital? Resumindo para vocês, o bem de capital é toda aquela parte de estrutura da empresa, aquelas máquinas, os equipamentos, todo esse processo que faz o produto nascer, né? Faz o produto girar, produz, sendo redundante que produz. Então as máquinas da produção, os caminhões da logística, o próprio dinheiro, são bens de capital, são produtos, né? São bens de capitais. Então a gente tem que ver o bem de capital como isso, como se eu fosse falar aqui de contabilidade para vocês, o ativo mobilizado, os bens que estão lá dentro, seja móveis e equipamentos, seja máquinas, seja veículos, então estruturas, os galpões, então isso são bens de capitais, tá pessoal? Então vejam por esses olhos, por esse lado. Os bens de capital também são conhecidos como bem de produção, são exemplos de bem de capital as máquinas, os equipamentos de uma empresa que produzam os bens vendidos por ela. Por exemplo, as serras, as planas e as lixadeiras usadas para a produção de móveis são bens de capital. Da mesma forma, os tratores e os implementos utilizados para a produção de grãos são bens de capital de uma propriedade rural. Então vocês têm que focar, vocês têm que estudar essa parte de bem de capital, como esses outros bens, para vocês fazer aí as atividades de vocês tranquilamente. Isso aí é uma questão que eu acho que ela sempre é discutida nas avaliações, e tendo esse conceito, não decorando, mas entendendo, como eu digo para os meus meninos, a gente não tem que decorar, a gente tem que entender, porque da maneira que você entender, ele fica gravado, ele fica ali, quando você aciona, ele vem à tona. Então o bem de capital é isso, pessoal, é toda a infraestrutura da empresa para desenvolver a produção, para desenvolver a prestação de serviço. Então tudo aquilo que está por trás da produção, as máquinas, equipamentos, galpões, estruturas, maquinário do campo, aquelas máquinas de colheita, de plantação. Então os bens de capital são isso.
Capital por quê? Porque a gente está falando de dinheiro, recursos, né? Tem um valor dentro da empresa e bem expressivo. A gente fazendo um levantamento às vezes de uma empresa, o que ela tem no ativo imobilizado, que estão alocados esses bens, a gente vê que ela é um valor alto, valor significativo, expressivo no balanço patrimonial, tá? E a gente vai sempre estar relacionando uma disciplina a outra, sempre vai estar relacionando, por mais que não queira. O professor fala de contabilidade e economia, vão sempre falar, pessoal, de administração e economia, de administração e contabilidade, de economia e contabilidade, sempre vai ter essa ligação. Hoje a gente tem essa flexibilidade nos estudos, uma coisa puxa a outra. A gente não vai falar de economia sem falar nas duas outras disciplinas. E a gente não vai falar nas duas outras disciplinas se não falar em economia. Classificação dos bens. Os bens podem também ser classificados como os bens finais e bens intermediários. Aí a gente tem aqui os bens finais. São aqueles que possuem, que já passaram por todas as etapas de um processo. Os bens finais são aqueles que já passaram por todas as etapas de um processo produtivo e são diretamente consumidos ou usados. São exemplos de bens finais, casa, alimentos, televisão. Ou seja, é o fim da cadeia produtiva, é o produto pronto, o produto acabado, o produto preparado para disponibilizar para venda, para o consumo. Então, os bens finais é o produto final, vamos supor assim, é o produto acabado. É o produto que já vai estar disponibilizado para o mercado de consumo. E os bens intermediários são os utilizados no sistema produtivo para a produção de outro bem. Exemplo disso aqui, pessoal, sem adentrar mais, é o que? Os insumos, matéria-prima. São exemplos de bens intermediários, fertilizantes, utilizados para o agricultor para a produção de soja ou água utilizada para a produção de refrigerante. Então são os insumos, né? Os intermediários são os insumos, a matéria-prima para a produção. Resumindo aqui os dois bens. O final é o produto já acabado e o intermediário é a matéria-prima, o insumo. Mas, falando de bens novamente, os bens intermediários, os bens imateriais são os que não possuem existência física. Eu já falei aqui para vocês, já me antecipei, já arrisquei em falar para vocês aqui, já provoquei vocês, que são o quê? O exemplo são assistência técnica, o produtor rural, a educação prestada por um professor, ou ainda uma marca famosa, um registro, como Coca-Cola. Os bens imateriais, eu já falei, são os soft, são aqueles que não têm corpo físico. O físico, ele não tem corpo, né? Ele não tem corpo, mas ele é um bem. Mas por que ele fala isso aqui em assistência técnica? O que é que está sendo comercializado, pessoal? O que é que eu estou comercializando aqui com o Senar? É o que? Conhecimento. Eu comercializo, eu vendo o meu conhecimento para o Senar e o Senar diz assim, agora compartilha com esse pessoal aí que está do outro lado da tela agora, por esse meio tecnológico. Então aqui eu estou vendendo conhecimento. Professor, o senhor é capitalista? Sou também, porque eu tenho que estar inserido no meio. Eu tenho que estar inserido no meio, claro. Professor, o senhor vende o seu conhecimento? Claro, eu paguei também para me conseguir ele. Então eu tenho que negociar. É o que eu tenho, o produto que eu tenho, que é um produto imaterial, que eu tenho nesse momento aqui que eu estou passando para vocês, é um bem imaterial. A gente fala sempre também na marca Coca-Cola. Hoje, se você imprimir uma Coca-Cola numa sandália, você vende uma sandália bem vendida. Se você imprimir a Coca-Cola numa blusa, você vende essa blusa com valor significativo. Então, vende-se mais a marca Coca-Cola do que o produto em si.
né? E a gente toca aqui mais uma vez no soft, na tecnologia. Essa tecnologia que é exemplo, hoje significante exemplo de bens e material tecnologia. O soft que há aí no celularzinho de vocês aí, no iPhone 12 aí de vocês, esse soft é uma tecnologia cara, né? Então a tecnologia como um bem de consumo imaterial, porque você não toca nela, você não toca na tecnologia aí, que são os soft. Você toca na estrutura física do teu celular, mas a tecnologia está lá dentro. Então, falando de bens materiais, são isso: aqueles incorpóreos que não têm corpo, na existência física eles não estão ali, eles tipo, são visíveis. Tu vê aqui o software como a gente está vendo tudo, mas tu não consegue tocar. Tu consegue tocar na tela do teu celular, no computador, que já é o físico, né? Mas o software, ele não é tocável. Ele é desenvolvido, ele está dentro, ele funciona todo dentro do teu celular, do teu computador, do teu note, tudo, mas ele não é palpável. Aí aqui eu sempre gosto de comentar essa pirâmide aqui, né? Esse gráfico aqui que reflete bem o agronegócio, que é o pilar hoje, o que move o agronegócio, o que faz com que o agronegócio ele se torne expressivo no mercado econômico. Que eu já falei para vocês aqui e repito novamente, o agronegócio ele tem uma função importante no PIB do nosso país. É uma expressão significativa que incorpora a economia hoje, é o agronegócio. Então hoje a gente vê a necessidade de profissionais atuarem no agronegócio. Justamente isso que a gente está procurando aqui, essa capacitação para levar esse conhecimento. Se a gente for voltar aqui, a gente vê assistência técnica ao produtor rural. Essa assistência técnica, pessoal, ela não vai só ali do agrônomo, das técnicas, não. Ela vai na gestão, ela vai no conhecimento de controle que tu leva, o conhecimento de economia, o conhecimento de gestão, porque muitos empresários, por incrível que pareça, há essa necessidade de conhecimento, de separar o que é receita, custo e despesa, de ver a economia, de ver o que produzir, como produzir, para quem produzir. E eu pergunto para vocês, quem é que leva isso? São vocês que vão, futuros profissionais que vão atuar no agronegócio, se Deus quiser. Então vocês vão levar esse conhecimento para eles, tá? Então o que vocês vendem aí, conhecimento também. Vocês vendem conhecimento, bem e material. Então esse pilar aqui que sustenta hoje o agronegócio é isso. A terra, né, que é o capital principal, porque é nela que é produzido, né? O trabalho, né, que hoje uma parte, como eu já falei aqui, é a tecnologia, as grandes máquinas, as grandes colhedeiras, os grandes sistemas. Hoje a gente sabe que é bem evoluído essa relação de trabalho dentro do agronegócio. E o capital é aquilo que a gente viu ainda agora, bens capitais, porque é necessário, pessoal. Não tem como a gente não ver essa necessidade, não ser notada essa necessidade do levantamento, seja em espécie, que é quando a gente fala em espécie em dinheiro, para quê? Galpões, equipamentos, para preparar todo a estrutura, todo o cenário para a produção. Porque há um elemento no mercado que te provoca a melhorar a cada dia. Quem? A concorrência. A concorrência. Competitividade é a provocadora hoje do nosso crescimento. A gente vai ver aqui monopólio, oligopólio, ele fala sobre isso. Quando vocês estiverem lá lendo monopólio, oligopólio, vocês vão entender que a concorrência, tem empresas que elas atuam só elas tomam conta do mercado, e tem outras não, que tem várias empresas que, se uma faltar,
A gente não sente porque tem outra para substituir. O monopólio, o oligopólio já é diferente. O monopólio, poucas. Oligopólio, só uma. E aí você me pergunta, professor, ainda tem? Tem, infelizmente tem empresas que elas ocupam esse lugar expressivo, seja no estado, seja numa cidade. Quando a gente diminui aqui a área geográfica, a gente vê que tem empresas que a concorrência ainda não chegou para eles. E se a concorrência não chegou, eles às vezes nem evoluem, eles estão ali numa zona de conforto. Eu tenho meus clientes, eu vou me preocupar com o quê? Se eu tenho meus clientes, e às vezes o cliente ele nem vamos supor, o combustível deles. Por quê? Porque eles, se tu não quiser comprar, sai da fila que tem alguém que compra. Tem empresa que ainda trabalha assim, que tem esse pensamento. Aí por isso que eu digo para vocês, a concorrência ela não é ruim. A concorrência é leite, é alimento, faz crescer. Por quê? Porque nós somos vistos diferente. Olha hoje uma tendência que se tem aí, pessoal. Tendência que se tem aí. A tendência para os bancos virtuais. Tendência para os bancos virtuais. O Inter, Unibanco, tudo. Então, os bancos de estrutura física, eles já perceberam isso daí. E tem alguns que estão se tornando virtuais, vão ter uma fatia virtual. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, esse conceito também de concorrência dentro da economia, dentro do mercado de consumo, dentro da nossa vida profissional também. A gente sabe que tem vários profissionais hoje que eles não conseguem desenvolver as atividades dele. Por quê? Porque o mercado ele engoliu. E a gente tem que ter esse sentimento de perseverança. Isso que eu deixo para vocês, que esse sentimento de perseverança de ir adiante. Tá, pessoal? Então, no avançar das horas, a gente finaliza aqui. Eu desejo para vocês bons estudos, tá? Espero ter contribuído e ter provocado vocês nesse despertar, que entre nós estarmos sossegados de frente para uma televisão, é melhor a gente correr atrás desse grande bem, finalizando assim, que é o conhecimento, que não pesa, não faz volume e só traz engrandecimento, empoderamento para todos nós, tá? Um forte abraço, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero ter outra oportunidade, tá? A gente vai estar num bate-papo já, mas essa aula mais formal a gente acaba por aqui, tá? Um forte abraço mesmo.